Minha cabeça latejava e meu corpo todo doía. A sensação era de ter sido atropelada por um caminhão e logo depois esmagada por uma pedra gigante. Sentia-me pesada e meus membros não respondiam direito à minha vontade de mexê-los. Com a visão embaçada, olhei para os dois lados, mas não reconheci o local que eu estava. As paredes eram levemente beges, os móveis apresentavam novitude e o teto possuía alguns resquícios de infiltrações antigas. Em seguida me sentei na cama. Em resposta, minhas pernas e costas deram altos estalos, o que gerou um leve aumento em minhas dores. Depois pousei os pés no chão de mármore branco. Sentindo o frio percorrer pelos meus dedos, eu me levantei e averiguei com mais atenção o recinto qual eu estava. O silêncio que acompanhava o pequeno lugar estava estranhamente assustador, e apesar da lâmpada do teto iluminar fortemente o ambiente, destacando principalmente o breu que estava do lado de fora, o sentimento de receio que crescia em meu peito não se esvaiu. No instante que fiquei olhando para as vidraças, enquanto me aproximava delas, notei que não era possível ver absolutamente nada da parte externa. Porém, o que ocorreu em seguida me fez andar imediatamente para trás. Bem no meio de um dos vidros, surgiu um barulho agudo e agoniante, acompanhado de riscos que se formavam lentamente nas portas da sacada. Você não deveria estar aqui. Tal como se tivessem me negado um instante sequer para absorver o que acabou de acontecer, o som de uma chave sendo tirada tirou minha atenção do que eu tinha acabado de presenciar. Aflita com o que eu poderia encontrar, escondi-me debaixo da cama. Subitamente, a luz se apagou. A porta abriu-se até a maçaneta bater na parede, gerando um som alto. Porém, não ouvi ninguém adentrando no quarto. Convicta de que eu ainda estava sozinha, comecei a mover minhas pernas para sair debaixo do móvel. Mas em seguida, um estrondo me fez paralisar na hora. O guarda-roupa do cômodo tinha recebido uma forte pancada, espalhando lascas de madeira por todo o chão. Pude sentir meu sangue gelando e o coração quase saltando de minha boca. Logo depois, o mesmo estouro foi repetido. Entretanto, tinha sido ao meu lado dessa vez, e com algo muito frio quase encostando inteiramente no meu braço direito. Pensei que fosse meu fim. Jurava que o desconhecido havia me encontrado. Mas acabei descobrindo que eu estava errada. Nada ocorreu seguidamente, e o silêncio se fez presente pela segunda vez. Durante longos minutos, esperei pelo próximo passo de quem ou o que estava procurando por mim. Porém, o indivíduo nada mais fez, o que me obrigou a espreitar cuidadosamente ao meu redor, ao mesmo tempo que saía vagarosamente da parte inferior da cama. A lâmpada repentinamente tinha voltado a funcionar, e por sorte, o que estava lá tinha finalmente saído. Percebendo que a arma que quase me acertou ainda estava cravada no chão de mármore, fui até ela e puxei-a com todas as minhas forças, conseguindo retirá-la depois de muito esforço. Posteriormente, caminhei até a entrada do quarto. Conforme eu andava, meus pés ficavam cada vez mais gelados e minhas mãos suavam enquanto seguravam o cabo de madeira do machado. O corredor o qual eu percorria apresentava o mesmo padrão do cômodo que eu estava anteriormente. As paredes tinham sido pintadas de bege. O chão era de mármore e os detalhes decorativos, como o lustre que ficava em cima da escadaria, eram tão brancos que causavam dores nos olhos. Apoiando-me no corrimão, comecei a descer os primeiros degraus. Quando estava no meio do caminho, um barulho atrás de mim me assustou, fazendo-me olhar para a fonte do barulho. O som de algo rasgando o concreto da parede ressoou pelo resto da casa. Agora ele está te procurando. Arrepios surgiram em minha nuca. Instintivamente virei o rosto
mas não havia ninguém por perto. Aliviada, mas ainda receosa, voltei a usar as escadas. Ao chegar ao primeiro andar, encontrei, logo de primeira, uma sala espaçosa e bem iluminada, com móveis claros e decoração simples. Além disso, também havia mais um detalhe esquisito e repetitivo. As portas e janelas, todas com vidros em pelo menos alguma parte, mostravam a mesma escuridão infinita que vi no quarto. No momento que eu adentrei mais no grande cômodo, as lâmpadas da moradia iniciaram seu piscar insistente. Já sabendo o que aquilo significava, rapidamente procurei por um esconderijo. Por sorte, o pequeno compartimento debaixo da escadaria estava aberto. Quando me fechei, a luz foi expulsa pelas trevas. Passos vagarosamente desceram os degraus. Eles haviam parado bem em cima do minúsculo espaço que escolhi me abrigar. Coloquei as mãos na boca, buscando abafar minha respiração. Seguidamente, ouvi 3 batidas na porta. Paralisei meu corpo na mesma hora. O silêncio permaneceu no ambiente depois por alguns minutos. De súbito, 3 pancadas fortes quase fizeram a madeira se partir em 2. Novamente a calmaria voltou, e junto dela veio a claridade. Com medo de sair e ser pega, permaneci um bom tempo dentro do pequeno espaço, torcendo para que o estranho não estivesse lá, esperando ansiosamente por mim. De repente, ouvi o som de passos apressados. Em seguida, estes passaram próximo de mim e foram se afastando até emergirem na completa quietude. Cautelosamente, abri a porta e averiguei os arredores, com atenção. Posteriormente, coloquei os pés no chão e me levantei, com as mãos esfregando os meus braços devido ao frio. Surpreendi-me com o fato de não estar mais na casa. Agora eu me encontrava em uma sala totalmente branca, com muitos armários da mesma cor e exatamente iguais, dispostos lado a lado, com uma fileira de frente para a outra, por quase todo o recinto. De alguma forma, aquele lugar me deixava desconfortável. Eu não queria estar ali. Eu tinha que sair daquele pesadelo. Ao olhar para o móvel que tinha me escondido, percebi que o machado não estava mais comigo. Suspirando, decidi continuar a procurar por uma saída, mesmo sem algo para me defender. Então me direcionei até a porta e girei sua maçaneta. O longo corredor estava vazio. Também havia outras salas naquele local, porém muitas delas tinham números etiquetando suas portas, enquanto outras tinham somente placas com nomes. "Precisa de ajuda, senhorita?" Bruscamente olhei para trás, o coração acelerado. "O quê?" questionei ao mirar o pequeno garoto que estava diante de mim, com um suporte de soro ao seu lado. "Ajuda, você parece perdida." "Ah, eu estou procurando a saída." O menino de olheiras escuras e pele pálida franziu as sobrancelhas ao ouvir minha resposta. "Não tem." "Como assim? Todo lugar tem uma saída." "Não aqui, senhorita," replicou o menino enquanto se afastava de mim. "Isso não existe mais nesse lugar." E acompanhando os passos da criança, um breu inesperado cresceu paulatinamente nos 2 lados do corredor, indo até onde eu estava, ao mesmo tempo que devorava tudo que estava em torno de si e me encurralando bem no meio do local, como se estivesse prestes a me engolir também. Agoniada, agachei-me e fechei os olhos, escondendo meu rosto por entre as pernas. Depois de ficar um bom tempo naquela posição, finalmente decidi me mover. Ao levantar as pálpebras, notei que estava mais uma vez na casa de chão de mármore, no interior de outro cômodo. Enquanto me erguia e esticava as pernas, que doíam por terem sido forçadas a ficarem dobradas durante muitos minutos, passei a caminhar em direção à porta. Contudo, no segundo passo que dei, acabei pisando em uma poça de água. Ao direcionar minha atenção para o piso,
Logo andei para trás rapidamente, encostando minhas costas na parede do pequeno quarto. Escrita em vermelho, com letras deformadas, havia uma frase no meio do chão, acompanhada das pegadas que fiz por ter pisado na poça de sangue. Ele já te viu. Posteriormente, um clique pôde ser ouvido da entrada do aposento. Assustada, eu recuei. A porta abriu-se vagarosamente. O machado estava cravado em sua parte da frente. Após retirá-lo, sem dificuldades, voltei a dar continuação na minha procura por uma escapatória. Quando saí, encontrei outro corredor. Fui para o lado esquerdo e percorri o estreito espaço até chegar ao que parecia ser uma cozinha. E lá estava ela, a mesma escuridão perpétua que parecia dominar o exterior por detrás das janelas de vidro. Ao empurrar a maçaneta para baixo, a porta não se moveu. Foi neste momento que usei o machado. Como as janelas eram gradeadas, praticamente impossíveis de serem ultrapassadas, a única maneira que eu poderia achar um meio de fuga seria quebrando a porta que dava para a parte externa, já que possuía vidros na maior parte de sua superfície. Depois de erguer a arma, impulsionei-a fortemente contra a tábua de madeira. Fiz o mesmo ato umas 4 ou 5 vezes, até formar uma abertura a qual eu conseguiria passar sem me machucar. A cena que vi trouxe um enorme choque para minha mente e total confusão para o meu raciocínio. Eu apenas abri uma passagem para outra área da casa. Aquilo não era uma saída nem nada que me levasse a ela. Entretanto, algo estava diferente. O espaço recém-descoberto encontrava-se imerso na obscuridade, e uma lanterna estava acesa e jogada no chão, logo em minha frente, a poucos centímetros de mim. Ela iluminava 2 frases feitas na parede bege com tinta preta. Esconda-se. Ele está vindo. Sentindo o nervosismo aumentar, celeremente peguei a lanterna e continuei a andar pelo escuro e vazio passadiço. Em questão de minutos, cheguei a outra porta, que estava destrancada, e me levou até um cômodo desarrumado, mas iluminado, com caixas de todos os tamanhos, móveis quebrados e sacos pretos. Então, o mesmo piscar de luzes retornou. Desesperada, fui até uma das maiores caixas que havia no recinto. Porém, não tinha como me esconder dentro dela. Estava cheia de roupas. Em seguida, fui ao velho armário e, por sorte, consegui me refugiar em seu interior no último segundo que tive de iluminação. Passos ressoaram ao longe. Eles ficaram altos conforme os segundos passavam. Repentinamente, tudo ficou quieto. Apertei mais o cabo do machado, apavorada. Logo depois, ouvi alguém respirar por cima do meu ombro esquerdo. Tinha alguma coisa atrás de mim. Eu senti ela me envolver com um ar gelado e sufocante, quase impossível de ser inalado. O medo me fez sair com pressa do móvel desgastado, quase tropeçando e caindo no chão. Aquilo também reagiu, copiou minhas ações e me seguiu ferozmente. Desesperada, passei pela entrada do quartinho bagunçado e corri pelo corredor, que estranhamente tinha ficado maior. O cansaço estava se mostrando mais presente, dando-me dores nas pernas. Mas mesmo assim, eu podia claramente ouvir o perseguidor alcançando-me facilmente e rapidamente. E enquanto eu percorria o longo espaço, palavras imprevistamente apareciam no chão, refletindo a luz da lanterna que eu portava. Não há saída. Você falhou outra vez. Felizmente, avistei um ponto claro no fim do negro passadiço após alguns minutos. No entanto, ao chegar mais perto, o estranho apareceu de súbito na frente de seus raios luminosos, bloqueando-a parcialmente.
Determinada a escapar daquele maldito tormento, não hesitei em levantar o machado e acertar o desconhecido no peito. Ele tentou parar o ataque que receberia, contudo fui mais rápida e o atingi bem no meio de seu peito, derrubando-o no piso de mármore. O sangue escorria e espirrava de sua ferida recém-aberta, sujando assim o chão, as paredes e as minhas roupas também. Agressivamente, puxei minha arma e desferi-lhe o segundo golpe no pescoço. Minha blusa, que era branca, pintou-se de vermelho enquanto gotas da mesma cor escorriam pelo meu rosto. Depois de soltar o cabo do machado, endireitei-me e contemplei o cadáver ensanguentado, deitado sobre a poça de cor escarlate. Ninguém me impediria de sair de lá. Subitamente ouvi um grito. Ao virar para o meu lado esquerdo, uma enfermeira estava com as mãos na boca, usando a parede como apoio enquanto andava para trás. Seu rosto portava uma expressão de horror e medo. A todo custo, eu fugiria. "Peguem-na!" berrou um homem de jaleco, que estava entre outros dois, correndo em minha direção. "Não deixem ela escapar!" Quase sem fôlego, mas com a adrenalina ainda fazendo efeito em meu corpo, disparei em linha reta, desviando das pessoas que encontrava no caminho. Atrás de mim havia alguns homens trajando um uniforme escuro. Máscaras da mesma cor cobriam suas faces, dando-lhes um ar sério e sombrio. Durante longas horas, eu desci escadas, lancei-me por mais alguns corredores, derrubei alguns outros pacientes, esquivei de enfermeiras, mudei de direção várias vezes para despistar os homens de farda, escondi-me nas oportunidades que apareciam. Senti as pernas fraquejarem e os pés latejarem. Porém, nada me impediria de sair. Em um dado momento, eu finalmente encontrei as grandes portas de entrada do hospício. Saída era o que estava escrito em cima delas, bem no meio, com sua luz verde e reluzente. Por fim, eu escaparia. Mas então senti meu corpo vibrar fortemente. Uma dor insuportável me obrigou a parar a fuga e desabar no chão, contorcendo-me em meio aos gritos que eu não conseguia segurar, causados pela arma de choque. Logo depois, minha consciência se apagou. Minha cabeça latejava e meu corpo todo doía. A sensação era de ter sido atropelada por um caminhão e logo depois esmagada por uma pedra gigante. Sentia-me pesada e meus membros não respondiam direito à minha vontade de mexê-los. Com a visão embaçada, olhei para os dois lados, mas não reconheci o local que eu estava. As paredes eram fofas, assim como o chão e o teto, e uma pequena lâmpada iluminava o recinto, protegida por uma cúpula de vidro. Seguidamente, eu me levantei. Em resposta, minhas pernas e costas deram altos estalos, o que gerou um leve aumento em minhas dores. De repente, a luz começou a piscar.